Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, bom dia a todos e sejam bem-vindos, né? Hoje a gente inicia a nossa catequese, né? Reinicia para alguns que já estavam no ano passado. Eu peço que ao final da aula cada um fale comigo só para eu me apresentar, né? Alguns eu ainda não conhecia pessoalmente. Com relação à presença, né? A gente registra as presenças normalmente para ficar mais prático. Se vocês preferirem, não tem problema nenhum, eu posso anotar aqui ao final da aula, mas a gente pede que cada um também avise no grupo que esteve presente na aula, porque aí a Tati já vai e registra a presença, fica mais prático. Mais tarde a gente manda uma mensagem lá e cada um avisa que esteve presente. E todas as aulas são gravadas, tá? O áudio das aulas é gravado e disponibilizado no grupo, a princípio no Google Drive, e depois a gente coloca num canal que o Renato criou no YouTube. E o objetivo da gravação, é claro que não é
que os alunos se sintam autorizados a faltar às aulas sem um motivo importante para isso. O objetivo é que o aluno não perca o conteúdo, porque é natural que ao longo do ano, por um motivo importante ou outro, vocês percam algumas aulas. Então, com a gravação, vocês não vão perder nada. Cada conteúdo ele é riquíssimo, ele é insubstituível. Então, a gente evidentemente dá uma aula somente uma vez. Então, a gente ao longo dos anos sentiu necessidade de ter o registro das aulas. E isso é uma facilidade que a gente dá para vocês, que a gente espera que vocês aproveitem bem. O material que a gente usa na catequese, que é importantíssimo que vocês tenham, é a Sagrada Escritura, tá? A gente utiliza aqui a tradução da Ave Maria. Vende aqui na secretaria paroquial. No domingo ela não está aberta, mas caso tenham dificuldade para vir aqui durante a semana, é só falar comigo, eu compro, depois vocês me dão o dinheiro, não tem problema nenhum. Quem não tiver condições também, a gente dá de presente. Já teve casos de pessoas não tenham vergonha em hipótese alguma com relação a não tenho condições de comprar, a gente compra para vocês, não tem problema nenhum. Então, essa aqui é uma edição em capa dura menor, né? Mas aqui tem umas maiores, com a capa diferente. O importante é que seja a tradução da Ave Maria, porque vocês estarão no mesmo compasso, na mesma tradução que será lida aqui na aula. A gente utiliza também o Catecismo da Igreja Católica. Inclusive nós seguimos o ano de catequese, ele é feito com base no catecismo. Então a gente divide as aulas pelos temas do catecismo. Então a cada semana, vocês viram, e eu me comprometo assim que eu vou tentar fazer isso sempre na segunda-feira, para que haja tempo de quem quiser ler antes da aula. A gente coloca lá no grupo as passagens da Bíblia, as passagens do catecismo e também do compêndio. O compêndio ele é um resumo do catecismo feito em forma de perguntas e respostas. E, em geral, nas aulas a gente acompanha pelo compêndio, mas quando é uma aula que seja menor, como é o caso da de hoje, a gente consegue ler também pelo menos uma parte do catecismo. Então, é fundamental que vocês tenham esses 3 materiais. Quem ainda não estiver no grupo, é só me avisar, tá? Por favor, que a gente inclui lá. E, assim... algumas pessoas às vezes falam, tem muitas mensagens. Eu sinceramente, pode ser que eu tenho 1000 grupos e 300 mensagens. Eu não acho que os nossos grupos tenham muitas mensagens. O que é colocado lá é simplesmente o que a gente acha importante para a nossa formação, para a salvação das nossas almas. Então, em linhas gerais, o que eu coloco lá? É a liturgia diária no aplicativo da Canção Nova, a homilia do Padre Paulo Ricardo, isso todos os dias, e eu posso dar o meu testemunho e testemunhar o que eu vi na vida de várias pessoas. Quem ouve a homilia do Padre Paulo, assiste todos os dias e lê, se for o caso, de preferência, as passagens da missa, né? Porque a liturgia diária nada mais é do que são as leituras que são feitas a cada missa. A vida da pessoa é transformada. Então, mesmo que a pessoa não fizesse a catequese, só de assistir a missa, assistir a homilia do Padre Paulo Ricardo ou ler as passagens da Escritura, então ali é uma riqueza de 5 minutos. Você vai dedicar entre 5 a 10 minutos do seu dia para algo que vai transformar a vida de vocês. E além disso, vocês ainda estão na catequese, que também a gente vai falar sobre isso hoje. O objetivo é também transformar a vida de vocês. Então eu coloco, como eu faço parte do Centro Dom Bosco, eu coloco lá todas as aulas que são dadas, tudo que mas isso é claro que é um acréscimo, não tem obrigação nenhuma. Também vale para a homilia do Padre Paulo, mas a aula do Centro Dom Bosco ainda mais, são aulas longas. O que eu coloco lá, vocês assistem se vocês quiserem. É porque eu faço parte, então eu acho que é natural de eu divulgar algo que eu julgo bom para pessoas que eu amo, que são vocês no caso. Então é natural isso. Eu coloco lá as aulas do Centro Dom Bosco. E também eu coloco lá tudo que diz respeito à paróquia, porque aqui um dos objetivos da catequese de adultos é que vocês conheçam a paróquia e também se integrem nela, se relacionem com ela. É claro que a nossa relação com a paróquia começa com a missa, mas tem muitas outras atividades, tem muitas outras pastorais. Então eu vou divulgar lá a agenda da paróquia. Ontem teve, por exemplo, o terço que a Mirella e o Cláudio organizam sempre no primeiro sábado, em honra ao Imaculado Coração de Maria.
eu divulgo lá. O Macarrão com Salsicha, que é a principal obra social da paróquia, que assiste aí mais de 3.000 pessoas por semana, eu sempre vou divulgar. A gente aqui ainda dá uma facilidade para vocês, que é o Domingo do Pão, que vocês não precisam trazer para cá. A Tati tem a boa vontade de ir com o marido dela sempre no mercado. A gente escolheu lá dar o leite, né? Então é só vocês depositarem na conta da Tati, fica tão mais fácil, né? E não deixa de ajudar, porque todo primeiro domingo aqui é o domingo de ajudar os pobres, né? De uma forma mais especial. Então a gente dá leite e a Tati, ela arrecada e compra e doa aqui no domingo. Então vejam que o que eu divulgo lá são simplesmente isso, são esses materiais que eu julgo importantes para a formação de vocês e a agenda da paróquia e o que diz respeito à paróquia, nada além disso. Eventualmente um aluno ou outro tem problema nenhum, vai dar um bom dia lá, eu não vou recriminar. Se for algo exagerado ou inadequado, é claro que eu vou falar com a pessoa, mas por enquanto está num nível aceitável na minha visão, e assim a gente caminha. Fundamental que vocês estejam atentos às passagens que eu mando lá a cada semana, porque aquilo ali é o registro das aulas do ano inteiro. Então é importantíssimo que ali vocês anotem, porque as mensagens somem, né? Então anotem quais são as passagens da Sagrada Escritura, do Catecismo e do Compêndio, vocês vão ter isso registrado. E é claro que o ideal, para aqueles que conseguirem se organizar, estudem em casa, seja antes, seja depois das aulas. É fundamental que vocês também leiam esse material. Eu posso garantir que vai mudar a vida de vocês também, certamente. E além disso, no domingo, como eu falei, o registro das presenças. Nada mais do que isso. É vocês avisarem no grupo que estiveram presentes na aula e a Tati vai registrar a presença de vocês. Falar um pouquinho também da oração que nós fizemos agora no início, que a oração também é uma catequese. Fiquem muito tranquilos caso vocês não conheçam todas as orações. O objetivo é justamente ensinar para vocês. Então, é claro, a gente começa com o sinal da cruz. Como sempre, a gente reza, né? Sinal da cruz é se colocar na presença de Deus, né? Então a gente se refere ao Deus unitrino, a Santíssima Trindade, se coloca na presença dele. E aí a gente reza o credo. Inclusive hoje a gente vai começar a nossa caminhada no estudo do credo profundo. Então a nossa caminhada aqui, o nosso estudo é a fé da Igreja Católica, é a fé da Santa Igreja, é a fé católica. Então é por isso que a gente começa a nossa oração pelo credo, porque a gente precisa caminhar na fé até o céu, até a vida eterna. Então quando a gente reza o credo, na realidade a gente confessa que crê em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E nessa fé nós devemos dizer para Deus, eu quero viver e morrer. Então, perseverar na fé até o fim. Por isso é que a gente começa com o credo. Depois a oração do Pai Nosso, que é a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, eu me uno ao nosso Senhor Jesus Cristo e rezo o Pai Nosso. A oração do Espírito Santo. Então, é uma oração belíssima também, em que a gente pede para que tudo que eu fale aqui seja inspirado pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo a gente reza para que vocês estejam com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus e acolhê-la nos seus corações. Depois a gente pede a Nossa Senhora, não tem como, é evidente, a gente tem que pedir a intercessão de Nossa Senhora para tudo, absolutamente tudo. Então a gente reza a Ave Maria, depois a oração do anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda que Deus nos deu como um dom, como um amigo, e os anjos da guarda estão com vocês aí sentados do lado de vocês, não tenham dúvidas quanto a isso. E o meu anjo da guarda está aqui comigo também, para me ajudar a dar esta aula. Por isso é que a gente reza a oração do anjo da guarda. Depois o Glória, o Glória ao Pai. Não se assustem se eu faço o Glória um pouco mais longo do que vocês estão acostumados, é porque infelizmente na hora de traduzir para o português, o Glória foi cortado de forma errada. O que eu faço é simplesmente rezar o Glória em latim, que é o Glória rezado pela Igreja do mundo inteiro. Então é importante a gente aprender como é que se reza o Glória completo, porque infelizmente houve esse corte. E no fim a gente pede a intercessão dos nossos padroeiros. Nossa Senhora da Consolação em Porrê, tem aqui uma imagem que o terço dos homens aqui da paróquia, na época que eu fundei esse grupo junto com outros, nós compramos essa imagem, está aqui com Nossa Senhora de Guadalupe, que é padroeira da América Latina, então é nossa padroeira também. São José,
sempre devemos pedir também a intercessão de São José, especialmente neste ano que o Papa Francisco escolheu como ano de São José. Então é um ano em que a gente, de fato, o Padre Paulo Ricardo está com um curso sobre ele. É fundamental que vocês também se aprofundem no conhecimento de vocês sobre São José. E depois os padroeiros da nossa paróquia. Santo Agostinho, que é o nosso pai, é o nosso padroeiro aqui da paróquia. É impossível pedir a intercessão de Santo Agostinho sem pedir a intercessão de sua mãe, que é Santa Mônica, por isso é que a gente pede Santo Agostinho e Santa Mônica. Talvez vocês não conheçam, Santa Madalena de Nagasaki é uma santa da ordem agostiniana, é mártir, inclusive. Não sei se vocês já viram aquele filme Silêncio, do Martin Scorsese, que mostra os mártires do Japão. É um filme, se eu não me engano, com o Liam Neeson, outros atores. É um filme que enfoca um pouquinho, na realidade, os traidores da fé, mas naquela época no Japão, houve muitos mártires que não renunciaram à fé e deram as suas vidas, e Santa Madalena de Nagasaki foi um. E ela era catequista, por isso é que eu tomei a liberdade de a colocar como nossa padroeira aqui, e a gente pede a intercessão dela sempre. Ela tem uma vida belíssima, caso vocês queiram conhecer. E por fim, São Pio X, porque ele é um papa do início do século XX que foi um grande catequista, escreveu um grande catecismo. Então São Pio X é o padroeiro, inclusive, nosso. O dia de São Pio X é o dia dos catequistas, então não tinha como também não pedir a intercessão dele, não tem como. Então vamos começar, como eu sempre gosto, com a Sagrada Escritura. Eu selecionei aqui duas passagens. O tema da aula de hoje, tá, é a vida do homem, conhecer e amar a Deus, e a catequese, a transmissão da fé. Então a gente vai falar, hoje é uma aula introdutória em que a gente vai falar basicamente da catequese propriamente dita, e daqui a pouco vocês vão entender. Hoje a gente começa a primeira parte da nossa catequese, que é a profissão de fé com base no credo. Daqui a pouco eu vou falar de todas as partes, mas saibam que hoje a gente inicia a primeira parte. Primeira passagem é o Evangelho de São Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos, é o livro que inaugura o Novo Testamento. Capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho de São Mateus, versículos 16 a 20. Mateus 28, versículos 16 a 20. Essa é a primeira passagem, e aqui é uma das minhas passagens, não poderia ser diferente, prediletas da Sagrada Escritura, porque eu entendo que um dos fundamentos da catequese está aqui nessa passagem. Vamos lá, Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então aqui é uma passagem belíssima, a gente podia ficar a aula inteira ou o ano inteiro nessa passagem, mas em linhas gerais, nosso Senhor Jesus Cristo aqui, já ressuscitado e reconhecido como Deus que se fez homem. Aqui fica muito claro isso, os apóstolos, os 11, porque Judas já tinha tirado a própria vida, o adoram, e a gente só adora a Deus. Então vejam que eles reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo como Deus claramente, e nosso Senhor reforça isso. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e transmite essa autoridade. Isso é muito bonito. Ele fala da sua própria autoridade, de Deus que se fez homem, e a transmite à igreja, porque aqui, representados pelos 11,
estão o Papa, São Pedro e os bispos em comunhão com ele. Justamente, Judas não está mais, Judas que saiu da comunhão, infelizmente tirou a própria vida, entrou em desespero. Os 11 estão aqui, os bispos em comunhão. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então aqui é o colégio episcopal, é o clero. Então vejam, nosso Senhor Jesus Cristo dá a sua autoridade à igreja. E essa autoridade, ela é dada não nesse momento apenas, é dada para sempre. Tanto que nosso Senhor vai falar: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então ele não somente transmite a sua autoridade, mas ele permanece com a igreja. Quando a igreja proclama algo, é nosso Senhor Jesus Cristo que proclama. E por que é tão importante isso para a catequese? Porque aqui está a missão da igreja de dar catequese. Aqui está muito claro: ensinai a todas as nações. Algumas traduções vão dizer: fazei discípulos entre todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns ou muitos de vocês estão aqui para uma preparação para um sacramento específico. Mas saibam que a catequese não se resume a isso. O sacramento, ele não é um diploma que eu recebo ao final da catequese. Não é. O sacramento é uma consequência da catequese, mas a catequese, ela é mais ampla do que simplesmente uma preparação. A catequese é o ensinamento da fé católica, em ordem à salvação das almas, para salvar as pessoas, para levar as pessoas para o céu. É isso que vocês estão fazendo aqui. Vejam que, mais uma vez, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Nosso Senhor convocou, chamou os 11, os 12 na época: vinde a mim, ensinou a eles, ensinou através de palavras, através da vida, dos milagres que ele realizou. Isso é o depósito da fé. Então o depósito da fé, ele foi confiado à igreja e ele deve ser transmitido ao longo dos séculos. E essa autoridade, isso é muito bonito, essa autoridade que o nosso Senhor deu para os apóstolos é a mesma autoridade que eu tenho, eu e o Renato temos aqui dentro para dar a aula para vocês. E isso foi uma sucessão de 2000 anos, e não é nenhuma vaidade ou soberba da minha parte dizer isso. Na realidade, muito pelo contrário, é senso de responsabilidade, porque a autoridade que nosso Senhor deu aos apóstolos, ela foi sendo transmitida ao longo de 2000 anos, e esta autoridade foi dada ao Papa Francisco hoje, a Dom Orani, que é o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, que por sua vez deu essa autoridade ao Frei João, que é o nosso pároco, e o Frei João deu a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo para nós catequistas ensinarmos para vocês a doutrina da igreja. Então eu e o Renato não estamos aqui para dar a nossa opinião sobre nada. E saibam que tudo que nós falamos aqui é o que a igreja de 2000 anos ensina. E eu já faço um alerta para vocês, que eu sempre faço para todos os meus alunos: pode ser que aqui, durante este ano, vocês discordem de algo, não que eu ensino ou o Renato, que a igreja ensina. Isso é natural, porque nós vivemos, infelizmente é natural, porque nós vivemos num mundo paganizado, num mundo que rejeita a Deus, rejeita nosso Senhor Jesus Cristo e rejeita a sua igreja. Isso aconteceu comigo, eu fiz catequese com 22 anos. Muitas vezes nós somos educados de forma errada, e nós aprendemos uma série de erros e assumimos esses erros ao longo das nossas vidas. Eu falo para os meus alunos com muita tranquilidade: se eu discordo da igreja, eu não preciso entrar em desespero. É natural. A minha vida, de alguma forma, pode ter sido, em algum grau, em algum sentido, um pouco longe do evangelho, do que a igreja ensina, em um determinado aspecto. Eventualmente não será em todos. Mas o que me mantém no caminho diante das discordâncias? Eu preciso ter um princípio, um pressuposto. Se eu discordo da igreja, eu parto do princípio que ela está certa e eu estou errado. Porque a igreja tem 2000 anos e ela vem de nosso Senhor, ela vem do próprio Deus. Aliás, a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é humana, sim, mas ela é divina. Ela é uma instituição que tem a sua face material, a sua face humana, mas ela é do céu. E ela existe para salvar as almas, para salvar as pessoas e levar as pessoas para o céu. Essa é a missão da igreja. Todas as outras missões estão ordenadas para essa.
Então, se eu discordo da igreja, se no meu coração vem algo, olha, não concordei com isso que o Pedro ou o Renato falaram, eu preciso imediatamente manifestar a minha fé na igreja. Eu sei que a igreja está certa, eu estou errado, então agora o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar para compreender esse ensinamento que eu recebi, que é o ensinamento da igreja. E assim tudo fica fácil. A principal missão minha e do Renato aqui, eu não tenho a menor dúvida, além de nós ensinarmos tudo o que a igreja ensina, é nós fazermos vocês amarem a igreja, como vocês amam o próprio Cristo. Porque se a gente chega nesse amor pela igreja, eu não saio mais do caminho. Se eu consigo ver que Cristo é a cabeça e que a igreja é o corpo, e o mesmo amor que eu tenho pela cabeça, imagine na vida de vocês, imagine se eu chegasse para minha esposa e dissesse, eu amo só a sua cabeça, o seu corpo eu rejeito. Isso seria uma aberração. Então quem ama a cabeça tem que amar o corpo, e esse é o principal papel. Sob uma certa ótica, a gente vai falar aqui do credo. O credo tem diversos artigos de fé. É claro que o mais importante é a nossa fé na Santíssima Trindade, é o crer no Deus unitrino. Esse é o mais importante, esse é o principal dogma de fé. Mas sob uma certa ótica, o principal e o mais importante dogma da nossa fé é o creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Creio na Santa Igreja Católica, porque se eu creio na Igreja, eu creio em tudo o que ela ensinou, e eu não vou me desviar. E eu posso dizer para vocês que a minha conversão com 22 anos, que foi na mesma época que eu fiz a catequese, e a catequese foi fundamental para a minha conversão, assim como eu espero que seja também para a de vocês, e eu estou em conversão até hoje, porque a conversão só acaba quando a gente morre. A minha conversão foi muito eclesial. Eu recebi uma graça grande de Deus com 22 anos, que foi amar a igreja de uma forma inabalável e crer em tudo aquilo que ela ensina. Nem para mim foi uma coisa assim, num final de semana veio essa graça. Nem todos passam por isso. Às vezes a conversão de outras pessoas ela é mais racional. Ela é feita com base em estudos. Alguns de vocês aqui já partilharam algo da conversão de vocês para mim. Isso é sempre muito bom, é muito enriquecedor. Então, há conversões que são mais racionais. A minha não foi tanto. A parte da razão do estudo veio depois. Mas o que eu posso dizer é que esse amor pela igreja muda a nossa vida. E essa é a principal missão, ou uma das principais que nós temos aqui na catequese. Então, vamos à segunda passagem. Aí uma coisa importante, eu falo muito e falo rápido e emendo uma frase na outra. Quem quiser perguntar, levanta a mão, tá? Porque se depender de mim, eu não vou perguntar. Esse é o meu principal erro, talvez, como professor, que eu não dou uma pausa na aula para perguntar se estão com alguma dúvida. Então, se vocês quiserem fazer um comentário ou tenham alguma dúvida, é só levantar a mão que eu vou parar e vou dar a palavra para vocês, tá? E perdão por essa minha falha, eu vou me esforçar para melhorar nisso. Vamos lá, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Essa é uma passagem belíssima também, que é um retrato da igreja primitiva, lá da igreja do primeiro século, no caso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Aqui também está um fundamento da catequese. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então vejam aqui também está fundamentada a catequese. Se vocês olharem lá no primeiro versículo, que é o 42, aqui estão os 4 pilares da catequese, que eu falarei daqui a pouco. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. E é bonito que esses 4 pilares também estavam presentes na passagem que eu li de São Mateus, e eu falarei deles daqui a pouco. Então vejam que essa doutrina dos apóstolos é isto que eu falava há pouco, é essa doutrina, esse depósito da fé, a doutrina da igreja, que ela vai ser ensinada, mas não é um ensino frio, não é simplesmente um ensino como eu ensino uma fórmula matemática, que de fato também não deveria ser fria, deveria sim também mudar a nossa vida, mas o que nós ensinamos aqui deve transformar a existência, a nossa e a de vocês. Deve ter uma reorientação radical da nossa existência para Deus. E lá no final é que é bonito. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação, a caminho do céu. O fim da catequese é o céu. Por isso é que eu falei que a catequese ela é mais e muito mais do que a preparação de um sacramento. Vocês estão aqui para estudar de maneira sistemática, profunda a doutrina da igreja, para iniciar ou continuar um caminho em direção ao céu, a vida eterna. O fim daquilo que nós fazemos aqui é a vida eterna com Deus no céu. Não é simplesmente uma razão material. E assim, pouco importa o motivo que eu cheguei aqui com 22 anos, que no meu caso foi buscar o sacramento da Crisma, e isso já era muito louvável, e também não importa tanto o motivo que trouxe cada um de vocês a sentar nesta sala hoje. O que importa é a partir de agora. É a partir de agora que vocês deem essa guinada na vida catequética de vocês. Essa guinada é o olhar cravado no céu. Tudo que nós fazemos aqui está ordenado para a vida eterna com Deus no céu. Por isso é que é tão importante que vocês deem assim o maior valor possível para a catequese, porque eu não tenho a menor dúvida em afirmar para vocês que esse momento aqui na rotina de vocês na semana é um dos mais importantes da vida de vocês. É claro que eu não colocarei acima, porque tudo está abaixo e muito abaixo da Santa Missa. Não há nada mais importante do que a Santa Missa. Vocês têm as suas famílias, vocês têm os seus trabalhos, vocês têm os momentos de oração que são fundamentais. Mas esse momento aqui, essas 2 horas que vocês vão dedicar para Deus, e além delas, os momentos de estudo que vocês terão, de aprofundamento, estão entre os momentos mais importantes da vida de vocês. Por isso é que esse compromisso ele é tão solene, e deve ser algo realmente que vocês tenham com muito carinho. Eu sei que é sacrificante. O Frei Francisco hoje falou na sua homilia belíssima, diga-se de passagem, sobre o sofrimento. O sofrimento inclusive, a palavra-chave, né, como falou o Frei Francisco, para a liturgia, né, da palavra de hoje, as leituras que são lidas. Eu sei que é um sofrimento estar aqui num domingo de manhã. Outras coisas poderiam ser feitas nessa hora, e ainda mais nesse contexto de Covid, que vocês têm que estar aqui com as portas abertas, o ar ligado e funcionando, graças a Deus, mas que não nos conforta tanto, de máscara. Eu sei que é desconfortável, e eu até, claro, eu não vou usar máscara, porque falar 2 horas de máscara vai ser, de fato, um sofrimento desnecessário, e vocês vão ouvir mal, vai prejudicar a gravação. Então, eu só estou explicando por que eu fico sem máscara, porque se eu estivesse aí sentado, eu também estaria, mas vai valer a pena. É isso que eu queria dizer para vocês. Esse sofrimento, essa entrega, esse compromisso dominical vai valer a pena, e vai transformar a vida de vocês, assim como transforma a minha. E eu ainda sou privilegiado, porque eu vivo esse momento, e talvez vou vivê-lo até o fim da minha vida.
enquanto eu puder dar catequese, talvez até eu morra dando catequese, não sei o que Deus reserva para mim, vou ter um infarto lá velhinho e cair duro durante uma aula, mas o fato é que enquanto eu puder dar catequese, eu darei. Então eu posso renovar isso que vocês vivem durante um ano, eu tenho a graça de renovar a cada domingo, mas quem quiser também se juntar a nós daqui a um ano, fique muito à vontade, as vagas estão sempre abertas. Então vamos começar, depois dessa longa introdução e das leituras da Bíblia. Fala, querida. Da palavra qual? Temor? Ah, sim, sim. Então, o temor é inclusive um dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus, né? E tem uma passagem na Sagrada Escritura que fala: o temor de Deus é o princípio do saber. Então, não é errado temer a Deus, no sentido até de ter medo de Deus. Não é errado, de forma nenhuma. É claro que a minha relação com Ele não pode ser somente uma relação de medo, mas é muito salutar que a gente tenha medo dos castigos, que a gente tenha medo de ir para o inferno, que a gente tenha medo do que vai acontecer conosco se a gente não for bom, se a gente não servir a Deus. Isso tudo é muito salutar. Só que quando a gente fala do temor de Deus, é algo além disso. O dom do temor de Deus é odiar desagradar a Deus, é ter essa graça de ter um ódio dos nossos próprios pecados, um ódio das nossas próprias misérias, mas que não vai me aprisionar, que não vai me refrear, muito pelo contrário, é um ódio dos meus pecados que vai me impulsionar a amar a Deus. Sabe quando você ama muito uma pessoa e quando você magoa essa pessoa, você fica muito mal porque você magoou aquela pessoa que você tanto ama? Imagine, projete isso para Deus. Isso é o temor de Deus. Ele é fruto do amor. E Ele faz com que nós tenhamos esta graça de, a cada momento em que eu desagrado a Deus, eu me esforço para não fazer mais isso. Eu me esforço para amá-lo ao invés de machucá-lo, ao invés de desobedecê-lo. Então isso é o temor de Deus. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo do ano. Fica tranquila. Mas eu espero ter respondido minimamente o que você perguntou, que é uma pergunta bem ampla e é um pouco complexa, mas em linhas gerais é isso. Então, aqui no compêndio, vamos começar aqui no compêndio, na primeira pergunta, tem aqui um resumo da nossa vida e também um resumo da catequese, que é: qual é o desígnio de Deus para o homem? Ou seja, qual é a vontade de Deus para o homem? Eu estou aqui no compêndio na primeira pergunta, tá? E se vocês... Essa aula é bem assim... Ela é uma aula diferente, porque eu vou explicar coisas que depois eu não explicarei mais, claro. No compêndio vem aqui um númerozinho vermelho, e se vocês olharem, é o que corresponde no catecismo ao que está aqui. Então vejam que a primeira pergunta do compêndio, ela engloba 25 parágrafos do catecismo. Por isso é que vocês, quando lerem, vocês perceberão que o catecismo, de fato, ele vai aprofundar muito o que está aqui. Mas essa resposta aqui é espetacular e resume, de fato, o que é a nossa vida e o que é a catequese. Vamos lá. Qual é o desígnio de Deus para o homem? Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens, caídos no pecado, convocando-os para a sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Então aqui é um resumo belíssimo da nossa vida. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, santo, são sinônimos. Quando a gente fala de bem-aventurança, é felicidade, é santidade. Então Deus infinitamente perfeito, infinitamente feliz, bem-aventurado. Deus não precisa de nós para nada. Ele nos criou.
E o que significa isso? Por um desígnio de pura bondade, de puro amor, Ele nos criou. A gente vai ver que criar é tirar do nada e dar a existência. Isso significa criar na acepção plena da palavra. Nós não somos capazes de criar absolutamente nada. Porque quando a gente cria, entre aspas, algo, a gente sempre utiliza uma matéria pré-existente. Deus, quando Ele nos cria, Ele nos tira do nada. O nosso corpo, é claro, vem dos nossos pais. O espermatozoide, por mais que seja uma visão que a gente não quer ter, né? Mas o espermatozoide do nosso pai fecunda o óvulo da nossa mãe e daí sim vem o nosso corpo. Mas a nossa alma, que anima o nosso corpo, Deus tira do nada e Ele cria. Então Ele nos cria do nada, Ele nos dá o ser. Se nós somos, é porque Ele é a fonte do nosso ser. Para quê? Para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada, para nos levar para o céu. Foi para isso que Deus nos criou. Esse é o sentido da nossa vida, é a vida eterna com Deus no céu. E aqui, desde o início, este era o desígnio, esta já era a vontade de Deus. Mas aí o que aconteceu? O homem pecou. Por isso é que fala aqui, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado. Então, além de ter nos criado, Deus nos salva em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele que é o Filho, Deus que se fez homem, Ele deu a sua vida para nos salvar. Ele se fez homem, viveu entre nós, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar e subiu ao céu para nos levar para o céu com Ele. Vejam o amor de Deus por nós e nos convocou para a sua igreja. Vejam, o desígnio da igreja já está aqui. A igreja que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando aqui fala, tornando os filhos adotivos por obra do Espírito Santo, isso faz mais sentido, a gente vai entender melhor o que significa dizer que a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos santifica. É claro que tudo é obra das três pessoas da Santíssima Trindade, mas se a gente fosse indicar uma ação com cada uma delas, o Pai cria, o Filho salva, o Espírito Santo santifica. E no momento do nosso batismo, em que o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós somos incorporados ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Então o batismo do Espírito Santo, ele me incorpora a Cristo. E aí por isso eu me torno filho adotivo de Deus. Nós não somos filhos de Deus por natureza. Por isso é que a filiação divina, ela vem no batismo. Porque é com o Espírito Santo eu sou incorporado ao corpo de Cristo, que é a igreja, e eu passo a ser filho no Filho, unido ao Filho. Não é filho enquanto criatura, não é filho enquanto ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que já seria uma grande coisa. É filho como nosso Senhor Jesus Cristo é filho. É filho como Ele que é filho eterno, Ele que é Deus. Não se fala por aí, né? Filho de boi, boizinho bezerrinho filho de cachorro, cachorrinho Então, filho de Deus tem que ser Deus. E a gente se torna filho porque a gente tem derramado, né? A igreja derrama, né? O sacerdote na pessoa de Cristo derrama o Espírito Santo sobre nós no momento do nosso batismo, e aí sim nós ganhamos a filiação divina. E aqui no final de novo, herdeiros da sua eterna bem-aventurança, como filhos adotivos, nós entramos no testamento, nós passamos a ser herdeiros dessa felicidade eterna com Deus no céu. Então aqui está um resumo da nossa vida, e o resumo do que é essencial, do ponto central da nossa existência, está aqui. E aí, se a gente for olhar no catecismo, é justamente o parágrafo 1º também, só que o catecismo ele vai aprofundar um pouco mais. Então, aqui no catecismo, pelo menos nessa edição maior, é a página 13, tá? Página 13 aqui. São citadas 3 passagens da Sagrada Escritura. Aqui é o prólogo do catecismo, a gente nem entrou nele ainda, né?
Mas quais são as 3 passagens da Escritura que aqui estão bem resumidas? Eu vou só citá-las, caso vocês queiram anotar e meditá-las depois, fiquem à vontade. Mas no Catecismo diz o seguinte: 3 passagens que se complementam. Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o Deus único verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Isso aqui está no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3, dentro da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a segunda passagem também belíssima, de São Paulo. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de São Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. E a última passagem, a gente já leu os Atos dos Apóstolos, tem uma outra palavra aqui que é de São Pedro, lá no livro dos Atos: não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, afora o nome de Jesus. Essa é outra coisa que eu também ressaltarei muito para vocês, claro, tudo quando eu falo eu e o Renato, né? Nós ressaltaremos muito para vocês aqui ao longo do ano, é que não há salvação fora de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. Esse é o caminho de salvação que Deus escolheu para nós. Por isso é tão importante, quando a gente tem um encontro com o nosso Senhor, quando a gente conhece nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, a gente tem que ficar cheio de vontade de anunciar isso aos 4 cantos. Não é para sair pela rua berrando. Se quiser sair, fica à vontade, mas não é isso necessariamente, mas é anunciar para aquelas pessoas que estão próximas, para a minha família, para os meus amigos, para os necessitados, para as pessoas que fazem parte da minha vida social. É claro que isso depende da abertura do coração de cada um, mas esse caminho de salvação que vocês conhecerão aqui, e eu conhecerei com vocês e trilharei com vocês, eu e o Renato, esse caminho, nós precisamos anunciá-lo para todos, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E a gente pode citar aqui uma outra passagem do Evangelho de São João, que nosso Senhor fala claramente no capítulo 14, versículo 6 deste Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Este é o caminho de salvação. Este é o único caminho que Deus criou para nos levar para o céu. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, na sua igreja, que é o seu corpo místico. Quando eu olho para Cristo, eu vejo a igreja. Quando eu vejo a igreja, eu vejo Cristo. E isso é fundamental. Então, qual é o tema principal da aula de hoje? A vida do homem. O que é a vida do homem? O que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui nesta vida? E para fazer o quê? Conhecer, amar e servir a Deus. Esse é o sentido da nossa vida. Tudo que nós fazemos aqui é para conhecer, amar e servir a Deus. O Padre Paulo Ricardo fala muito, né? A gente não ama aquilo que a gente não conhece. É impossível amar o que nós não conhecemos. Por isso a catequese é tão importante, porque na catequese eu conhecerei o que a igreja ensina a respeito de Deus, a respeito de mim mesmo, a respeito do próximo e do mundo. E aí sim, eu amarei a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, por amor a Deus. É através do conhecimento que a gente passa a amar, mas não só um amor. Por isso é que é importante falar do servir. Não é simplesmente um amor daquele que diz eu te amo e fica nas palavras. É um amor que me leva a ações concretas, que me leva a dar a vida. Então nós devemos conhecer, amar e servir a Deus. Então vamos aprofundar aquilo que a gente já leu no compêndio, mas agora no catecismo, só para que a gente entenda esta verdade, o sentido primeiro e último das nossas vidas. No catecismo são os 3 primeiros parágrafos apenas, os parágrafos 1, 2 e 3, é a página 13. Deus, aqui vai repetir quase o que está no compêndio, mas depois vai aprofundar.
Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Belíssimo. A gente devia ler, até decorar esse texto aqui todos os dias, a fim de que este chamado ressoe pela terra inteira. Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. Vejam a passagem que a gente acabou de ler. Ide, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 20. Vejam, isso é a catequese. Quando Nosso Senhor manda os apóstolos a pregar, entendam, o que fazemos aqui é a mesma ação. É uma missão que é dada pelo próprio Cristo para todos nós, absolutamente todos. E nós aqui numa paróquia, delegados do pároco, que é o catequista por excelência, nós ensinamos, nós anunciamos. E isso é muito bonito. Vocês que já estão com o coração aberto, por uma razão ou outra chegaram aqui, querem ouvir a boa nova do Evangelho e se sentam para ouvir, e a gente se senta para ensinar, para anunciar essa verdade salvífica. Isso é muito bonito. E aí vem, os que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram por sua vez impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando-a na fé, vivendo-a na partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Aí vocês vão ver lá embaixo a referência à passagem que a gente leu dos Atos dos Apóstolos, Atos 2, versículo 42. Vejam que está tudo ligado. O amor, já vou te dar a palavra, o amor por nosso Senhor me leva a anunciar. É impossível. Se a gente sai por aí a gritar quando o nosso time ganha um título, eu sou botafoguense, né? Eu estou tô quase na depressão, né? Ontem me mandaram uma figurinha, né? Que o Botafogo é o primeiro classificado para a Série B do ano que vem. E assim, é uma tristeza, né? Mas pelo menos ajuda a carregar a cruz, né? É um time que colabora com a vivência católica, né? Nesse sentido. Mas o fato é, quando o nosso time ganha um título, às vezes um carioca, um título quase desprezível, a gente sai por aí a gritar que ele ganhou. Como não falar que Cristo nos salvou? Como não falar da alegria de ser católico, da alegria de servir nosso Senhor Jesus Cristo? É claro que eu tenho que anunciar, é claro que eu tenho que falar com todos aqueles que eu conheço e que eu sou chamado a amar dessa verdade. Fala, querido. Eu observei aqui nessa primeira parte que tem um educativo muito bom. A comparação de apóstolo com discípulo, que todo apóstolo
é discípulo, mas o discípulo não é apóstolo. Eu consegui observar nessa primeira parte essa observação. Né? Sim. Não sei se você observou isso, porque existe uma diferença grande, nem todo Existe. discípulo não é apóstolo. Até histórica, sim. Quando comentou, falando que os apóstolos têm que buscar discípulos. Exatamente. Porque assim, a palavra apóstolo, a gente pode falar dela em dois significados. O discípulo é aquele que segue o mestre, né? Então todos nós somos discípulos, você falou muito bem. Agora, os apóstolos de fato, na acepção plena da palavra, são os clérigos, ou seja, os membros do clero. A igreja que a gente chama de igreja docente, são os nossos pastores. E mais ainda, principalmente os bispos e, claro, o Santo Padre, que é o vigário de Cristo na terra. Estes são os apóstolos, estes são os sucessores, estes são os 12. Porque historicamente, se você ler os evangelhos, lá no início, você vai ver que Nosso Senhor ele formou um grupo primeiro, que é o grupo dos discípulos, um grupo maior, e deste grupo ele tirou os 12, que são os apóstolos. Só que num sentido mais impróprio, não é nem impróprio, num sentido mais amplo da palavra, lato sensu da palavra apóstolo, todos nós somos, porque apóstolo significa apostelo, que é enviado, vem do grego apostelo. Então, isso que esse ponto que você tocou é fundamental. Todo discípulo é chamado a ser missionário, ou seja, enviado em missão, e nesse sentido apóstolo. Então, num sentido lato, todo discípulo é apóstolo, mas sem dúvida nenhuma, no sentido menor da palavra, apóstolos são os 12, que no caso hoje são os bispos e o Papa. É claro que os presbíteros, né, que nós comumente chamamos de padres, participam também dessa missão porque eles são sacerdotes, eles receberam o sacramento da ordem, claro que sempre unidos, né, ao seu bispo e principalmente ao Santo Padre, mas a sua observação foi corretíssima. Aí vem aquela pergunta tipo, São Paulo, Lucas, eles são apóstolos ou eles são discípulos? Então, isso, mas São Lucas não era apóstolo, ele era chamado de varão apostólico, ele não fazia parte dos 12, ele é varão apostólico porque ele é de uma geração seguinte, como também São Marcos. São Marcos era discípulo de São Pedro, e inclusive São Marcos, o Evangelho de São Marcos, ele de alguma forma é o Evangelho de São Pedro, porque ele era um intérprete de São Pedro. São Pedro não falava grego, então para pregar para os pagãos ele pregava em aramaico e São Marcos traduzia. Só que São Marcos, além de traduzir, ele botava por escrito e daí veio o Evangelho. Mas São Paulo sim era apóstolo, de uma forma diferente, ele não fazia parte dos 12, mas ele tem a dignidade de apóstolo. Mas, como eu falei, todos os bispos, todos aqueles que foram ordenados pelos apóstolos, são também sucessores dos apóstolos. Então, isso a gente vai discernir na prática quem era, quem não era, isso aí fica tranquilo que a gente ainda vai falar também muito sobre isso. A gente vai ter uma aula só para falar dos 12 e dessa eleição. E aí a gente chega aqui numa segunda parte, que vocês podem até considerar eventualmente um pouco estranho a gente tratar disso na aula, mas é fundamental, que é falar da catequese propriamente dita. Eu já falei muito aqui da catequese, mas dos parágrafos 4 até o 8, no catecismo, a igreja vai ensinar para nós o que é a catequese, ela vai definir a catequese. Então, é claro, as palavras da igreja são muito mais ricas do que as minhas. Então, como a aula de hoje é uma aula mais tranquila, vamos ler aqui qual é a definição que a igreja dá para a catequese. O que é a catequese segundo a doutrina da igreja? É o parágrafo 4, lá na página, aqui na minha página 14. Bem cedo passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que por meio da fé tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida, e assim construir o corpo de Cristo. Isso é muito bonito. A igreja ela é construída através da catequese. Isso é muito belo, isso é muito profundo. E aí vem outra definição
que é de um documento, as duas definições são de um documento do Papa João Paulo II. Quando vocês olharem lá embaixo, essas siglas é importante que vocês aprendam. Vamos lá, esse ensinamento é importante. No Catecismo, lá atrás, na página 735, vocês vão ter a relação dos documentos que são citados. É aqui, ó, lista de siglas. Então, se vocês olharem o CT é Catequese Tredende, que é um documento do Papa João Paulo II sobre a catequese. Então, aqui vem outra definição que está neste documento sobre o que é a catequese. Esse documento é muito bom. É um documento que, inclusive, me ajudou muito no discernimento desta missão de ser catequista. Vamos lá. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. Então vejam, aqui é uma definição mais pragmática do que a primeira, e as duas se complementam. E aqui vocês vão ver que a catequese não se resume, como eu falava, a uma preparação para os sacramentos. Isto faz parte deste processo que a gente chama de catequese, mas não se resume a isso. O parágrafo 6 vai falar exatamente isso. Sem confundir-se com eles, a catequese se articula em torno de determinado número de elementos da missão pastoral da Igreja, que tem um aspecto catequético e que preparam a catequese ou dela derivam. Primeiro anúncio do Evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé, isso aqui a gente poderia chamar também de querigma. O querigma é esse primeiro anúncio que ele é até anterior à catequese. Talvez vocês tenham recebido esse chamado, esse primeiro anúncio, numa pregação que vocês ouviram, ou com uma pessoa concreta que falou para vocês, e por isso vocês estão aqui. Busca das razões de crer, aqui já é um processo mais racional, que talvez muitos de vocês ou já tenham vivido, ou vivam hoje. Experiência de vida cristã, é o que a gente vive na paróquia, por exemplo, esse relacionamento com outras pessoas que têm fé e que me levam a crer e me levam a buscar a catequese. Celebração dos sacramentos, aqui a gente vê claramente, pode ser algo que antecede, no caso para alguns o batismo, outros sacramentos, a Santa Missa que eu assisto e que me leva a querer me aprofundar, a querer fazer a catequese, ou mesmo aquele sacramento que eu quero me preparar para receber, em geral é o sacramento da crisma. Mas alguns de vocês ainda se prepararão para a sua primeira comunhão, alguns de vocês podem, e a gente tem alunos assim que não são nem batizados, então vão se preparar para o sacramento do batismo. Vejam como a celebração dos sacramentos, ela ao mesmo tempo pode levar uma pessoa à catequese ou dela derivar, que é o caso que eu falava anteriormente. Integração na comunidade eclesial é uma consequência também. A catequese, como eu dizia, dos adultos, ela deve também motivar o fiel a fazer parte da paróquia, a se integrar na paróquia com a sua família. A paróquia, eu sou assim suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por paróquia. Por mais que sim, a paróquia está em crise, como a própria igreja está, isso é inquestionável. E a gente vê eventualmente coisas erradas nas paróquias, muita gente que está só no oba-oba, que não quer de fato ter uma vida séria, mas sabe, isso aí é só superfície, e não vale para todos. Muitos fiéis acabam que erradamente se justificam nessa crise de identidade que as paróquias têm hoje, que de fato têm, para não se envolverem. Eu tenho o hábito de ir à missa aqui diária, 7 da manhã, até os meus filhos têm vindo comigo, assim, é uma graça que Deus me deu deles quererem ir à missa comigo. E como é bonito, eu tenho que ficar no último banco, porque eles não são nada quietos, né, digamos assim. Eu posso olhar, por outro lado é um privilégio, porque eu olho a igreja toda, e é muito comum, por exemplo, ter 60 pessoas numa missa aqui, de 7 da manhã, e eu fico a louvar a Deus por fazer parte de uma paróquia que tenha, a gente pode multiplicar por 2, porque também tem a missa das 18 horas, que também é cheia, 120 pessoas que vão à missa todos os dias, isso é uma graça. E pessoas que de fato estão, eu não vou julgar os corações, mas a maioria delas, ou todas, seriamente a buscar um caminho de fé.
Então, como é bom fazer parte de uma paróquia com a família. A paróquia não tem que ser algo que me tira da minha família, porque tem esses erros também. A pessoa negligencia a família dela, a casa dela está uma bagunça, mas a sala da pastoral está uma limpeza, está uma maravilha. O marido odeia a igreja porque a mulher nunca está em casa. É claro que isso é uma distorção. Não pode ser assim. A gente tem que se envolver como um todo, de preferência com as nossas famílias, com os nossos esposos e esposas. E como é adequado isso? A paróquia é uma pequena cidade, se a gente for olhar. Só que é uma cidade em que todo mundo é católico. É o mundo como ele deveria ser. E deveria ser um modelo para o bairro, para a cidade. E da paróquia deveriam emanar muitos bens, como emanam a caridade material, o amor ao próximo. Então, tenham essa caminhada de fé de vocês muito atentos à paróquia também, às necessidades da paróquia, ao que vocês podem fazer pela paróquia, seja essa aqui ou para aqueles que são de outra paróquia, a paróquia do lugar onde vocês moram ou que vocês frequentam, não tem problema nenhum. A gente acaba, graças a Deus eu digo isso com alegria, a catequese aqui da Santo Agostinho se tornou uma certa referência, porque já são mais de 10 anos com uma catequese que é um feijão com arroz, é simplesmente o que todo mundo devia fazer, mas infelizmente muitos não fazem, porque aqui nós somos sérios, nós ensinamos a doutrina como ela está no catecismo, então é natural que venham pessoas de outras paróquias. Então, quando eu falo aqui de paróquia, pode ser esta paróquia aqui, para aqueles que são daqui, como outra paróquia, para as pessoas que moram em outro lugar e eventualmente frequentam uma outra paróquia. Fiquem muito à vontade com relação a isso. Aqui há uma certa liberdade e tem que ser assim. E aí, para fechar, a catequese anda intimamente ligada com toda a vida da igreja. Não é somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também e mais ainda o crescimento interior da igreja, sua correspondência ao desígnio de Deus, que dependem da catequese mesmo. Isso aqui é muito importante. A gente está aqui na turma com 28 inscritos e eu louvo a Deus por isso. Hoje não vieram todos, mas aqui a gente já está com um número bom para uma primeira aula, para a situação que a gente vive, é um número bom. Agora, o importantíssimo é a qualidade também. É fundamental que a catequese seja de fato um processo de crescimento interior para vocês e para mim. Então não adianta eu olhar aquela catequese que tem um monte de gente, mas ninguém se converte. Todos nós precisamos nos converter nesta sala, a começar por mim. A catequese tem que ser um processo de conversão, de mudança de vida concreta, em que eu vou, de fato, daqui a um ano eu olharei para trás, hoje eu amo mais a Deus do que eu amava. Hoje eu conheço mais a Deus e eu desejo servi-lo como antes eu não servia, ou mais do que eu servia. Isso é uma catequese. Eu já dei aula aqui para uma pessoa, isso lá nos primórdios, né? Porque no início foi difícil. Eu comecei a catequese, havia só um outro catequista que já estava há anos aqui, um guerreiro, e foi inspirado no exemplo dele. Eu tenho muito carinho por ele, porque foi graças ao exemplo dele que eu me tornei, e eu entrei aqui, só tínhamos nós dois, e ele já cansado, né, natural, e às vezes as turmas vazias, às vezes tinha uma pessoa, mas Deus me deu essa graça de ver que uma alma aqui presente já é de uma riqueza inestimável. Eu tenho que dar aula para uma pessoa, para 30 da mesma forma. É o nosso pai Santo Agostinho que vai dizer que a conversão de um só homem é um acontecimento maior do que a criação de todo o universo. Essa é uma frase que o padre Paulo Ricardo cita, que a gente às vezes não entende, né? Como assim a conversão de um só homem é maior do que a criação do universo? Porque quando Deus criou o universo, Ele tirou do nada e deu o ser. Quando um homem se converte, ele é menos do que nada, porque ele está no pecado. Ele é menos do que nada, ele está no caminho da perdição, no caminho do inferno. E ele se converte, ele não ganha só o ser, ele ganha a glória eterna com Deus no céu. Olha que bonito isso. E é isso que eu louvo a Deus por ter esta graça de testemunhar, e isso ajuda na minha conversão, porque eu sou um miserável pecador, olhar tantas conversões que acontecem aqui ao longo dos anos.
Isso é uma grande graça. Então, estejam com o coração aberto para isso. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu sei que eu estou parecendo vendedor, né? Mas a catequese eu vendo com muita alegria, porque é um produto no qual eu confio e eu tenho certeza que vocês não vão pedir retorno, recall, vocês não vão se arrepender. E vamos agora então para explicar como é que vai ser a nossa caminhada ao longo desse ano, né? Aqui no parágrafo 13, o catecismo vai falar da estrutura deste catecismo. Então aqui a gente vai explicar quais são os 4 pilares da catequese. E é nestes 4 pilares que a gente vai orientar o ensino sistemático da fé católica para vocês. Vamos lá. Parágrafo 13, a estrutura deste catecismo. O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares. A profissão da fé batismal, que é o símbolo, que é o credo, os sacramentos da fé, a vida da fé, no caso os mandamentos, e a oração do crente, que é o Pai Nosso. Então vejam que esta tradição, né, ela vem desde o início da igreja. A gente já acabou de ler. A gente acabou de ler em 2 passagens esses 4 pilares, que são a profissão da fé com base no credo. Essa é a primeira parte, é a mais longa de todas, porque a gente vai ensinar o credo inteiro para vocês profundamente. Depois, os sacramentos de fé, a gente poderia dizer também a celebração da fé, que é a Sagrada Liturgia. Então, a gente vai ensinar para vocês a Sagrada Liturgia com base nos 7 sacramentos. O credo a gente já rezou no início da aula. Quais são os 7 sacramentos? É fundamental, não agora, mas é fundamental que depois deste ano de catequese vocês saibam de cor os 7 sacramentos. Batismo, crisma, Eucaristia, que é a Santa Missa, é o mais importante de todos, confissão, unção dos enfermos, ordem, matrimônio. Estes são os 7 sacramentos e é através do ensino dos 7 sacramentos que a gente vai ensinar para vocês os sacramentos de fé, a celebração da fé ou a Sagrada Liturgia. Então, primeiro, profissão da fé, segundo, pilar, sacramentos da fé, e aí vem a terceira parte da catequese, que eu diria que, sob uma certa ótica, é a parte mais desafiadora, que é a vida da fé, é a vivência da fé, que é a moral, com base nos 10 mandamentos. Por que essa parte é a mais desafiadora? Na primeira parte, a rigor, eu me torno católico, na acepção plena da palavra. Eu cheguei aqui não totalmente católico, porque eu cheguei aqui com 22 anos, desconhecedor de muito do que a igreja ensina na sua fé. Então a primeira parte é para, de fato, nos tornar católicos, mostrar para nós qual é a fé da igreja, e nós daremos a nossa adesão. Sim, eu creio, amém. E aí, depois que eu conheço a fé da igreja, depois que eu professo a fé com a igreja, na segunda parte, eu aprendo qual é o caminho de comunicação da graça, da salvação, que é a economia sacramental. É a vida da graça, é a vida dos sacramentos. Então ali, nesta segunda parte, eu vou ver, através da vida sacramental, como é que eu recebo a graça da salvação de Deus para nós. E aí chega a terceira parte, por isso é que ela tem que ser a terceira parte mesmo. Eu preciso, em primeiro lugar, aprender qual é a fé, que é a vida de fé. E aí eu vou aprender a viver como um fiel católico. E essa é a parte mais desafiadora, porque pode ser, e eu falo isso muito abertamente com os alunos, pode ser que nessa terceira parte eu me depare com alguns aspectos da minha vida que não estão de acordo com aquilo que a igreja ensina. E aí lembrem-se daquele princípio que eu coloquei lá atrás. Quando eu me deparo com uma certa discordância com aquilo que a igreja ensina na sua fé e na sua moral, eu preciso partir do pressuposto de que ela está certa e eu estou errado, porque eu creio na igreja. Se eu creio na igreja, eu creio no dogma da infalibilidade da igreja, que a igreja é infalível na sua fé e na sua moral. Isso é dogma de fé. E aí, quando eu me deparo, por exemplo, eu vou ser muito claro com vocês, a parte mais desafiadora da desafiadora é a moral sexual. Pode ser que eu me depare com algo que a igreja ensina na sua moral sexual que não está de acordo com a minha vida. E vai doer.
e o coração vai bater e vai espetar, e eu vou ter aquele incômodo, mas não devo me desesperar, porque se eu parto deste princípio, a igreja está certa e eu preciso conformar a minha vida ao que Deus quer de mim, tudo fica mais fácil, porque agora o caminho é lutar. O que Deus quer de nós é a luta. A primeira leitura de hoje diz no livro de Jó: a vida do homem é uma luta sobre a terra. O que Deus quer de nós é a luta, é o esforço, e Ele vai nos dar a graça para vencer as nossas misérias. Então essa terceira parte é fundamental, porque aqui é o momento de viver de acordo com a fé que eu professo. Por isso que a moral é ensinada em terceiro lugar. Viver de acordo com a fé que eu professo. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que ter uma unidade de vida. Então, se eu creio na fé da igreja, eu devo crer na moral da igreja. Eu devo crer naquilo que a igreja ensina sobre a minha vida, sobre como eu devo viver, o que eu devo fazer e o que eu devo evitar. Essa é a vida de fé. E ela é com base o quê? Nos 10 mandamentos, que eu também recomendo que vocês aprendam eles de cor, né? Hoje a pedagogia moderna, erradíssima, é contra o ato de decorar. Isso é um erro. Decorar é fundamental. Então eu preciso saber quais são os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e dias de guarda. Esses são os 3 mandamentos relacionados ao amor a Deus. E a gente tem 7 que são relacionados ao amor ao próximo. Honrar pai e mãe, não matarás, não pecarás contra a castidade, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas do próximo. Esses são os 10 mandamentos que vão nos guiar no caminho da moral, no caminho deste aprendizado belíssimo de como eu devo viver para viver como um fiel católico. E aí a gente chega na última parte, que é a oração na vida da fé, a oração da fé com base no Pai Nosso. Então vejam que bonito, eu aprendo a viver como católico, eu aprendo o que eu devo fazer e o que eu devo evitar, mas de antemão eu digo para vocês, o que São Paulo falou na carta aos Romanos? Eu faço o mal que eu não quero, eu não faço o bem que eu quero. Só o nosso esforço não é suficiente. Nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Então o que a igreja vai fazer no último pilar? Vai me ensinar a rezar, porque é através da oração que eu peço a Deus a graça de amar, a graça de crer. Eu peço na oração todos os bens convenientes para a minha salvação, sejam os bens espirituais, que são os mais elevados, mas também os bens materiais. Então a igreja vai me ensinar a pedir: Senhor, eu aprendi agora como eu devo viver, agora eu preciso que o Senhor me dê a graça para que eu viva desta forma. Então a igreja vai lá e vai ensinar a gente a rezar. E depois de um ano nós estamos prontos para essa luta, belíssima luta pela fé, essa belíssima luta para sermos católicos, essa belíssima luta em direção ao céu. A vida do homem é uma luta, a vida do homem na terra é uma luta, mas é uma luta que tem o final lá, os meus olhos estão cravados lá no fim, sem negligenciar as minhas obrigações com essa vida que é dom de Deus, mas os meus olhos estão cravados lá, no céu, na vida eterna. Isso é muito bonito. Então, tenho esses 4 pilares. Só para recapitular: celebração da fé com base no credo, que a gente começa hoje. Profissão da fé com base no credo. Os sacramentos da fé, a celebração da fé com base nos 7 sacramentos. A vida da fé, ou a vivência da fé com base nos 10 mandamentos. E a oração da fé com base no Pai Nosso. Esse é o caminho que a gente inicia hoje. Aqueles que já estavam no ano passado, por conta dessa situação toda do Covid, ficou um pouquinho atrapalhado, então alguns de vocês já assistiram aulas da 3ª parte, da 4ª parte, mas agora a gente vai ordenar. Agora a gente vai começar, como se diz, comecemos do início. Então aqui a gente está bem no início mesmo, tá, gente? Bem no início. Então vamos só ler aqui para a gente ver em cada parte do catecismo o que é falado de forma mais detida aqui, ali no parágrafo 14, para começar. A profissão da fé.
Parágrafo 14. Os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso o catecismo começa por expor em que consiste a revelação pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé pela qual o homem responde a Deus. O símbolo da fé resume os dons que Deus outorga ao homem como autor de todo bem, como redentor, como santificador, e os articula em torno dos 3 capítulos de nosso batismo. A fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Santa Igreja. Então, a catequese, ela é essencialmente, essa primeira parte, ela é essencialmente trinitária. Então, haverá 3 partes, a parte relacionada mais a Deus Pai, a Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e ao Espírito Santo. Então, isso é muito bonito também. E uma coisa importantíssima que está aqui, a fé não é uma iniciativa do homem, tá, gente? A fé é uma resposta do homem ao Deus que se revela. Isso é fundamental. O homem que tem fé, o homem que crê, ele nada mais faz do que responder afirmativamente a Deus que se revelou a ele. Deus se revelou quem ele é, revelou os seus desígnios salvíficos para nós homens, e nós então podemos crer. Então nós podemos dizer sim, dizer amém. E isto é o que nós chamamos de fé. Então aqui nós vamos em primeiro lugar falar da revelação divina, e depois é que nós falaremos propriamente do conteúdo da fé, que é a matéria propriamente dita dessa primeira parte. E aí vamos para a segunda parte, a parte da Sagrada Liturgia. A segunda parte do Catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, particularmente nos 7 sacramentos. Então, quando fala aqui seção 1, seção 2, fiquem muito tranquilos, isso é simplesmente a divisão do catecismo. Então, a gente vai ter uma parte que vai falar da liturgia em geral, é a seção 1, e a seção 2 vai falar dos 7 sacramentos que eu acabei de citar para vocês. E a terceira parte, que é a vivência da fé, a vida da fé, que é a moral, é o que nós chamamos de moral. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus. Então, o duplo mandamento da caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor a Deus. Esse é o duplo mandamento. E ele se desdobra nos 10. Então, a gente vai, mais uma vez, a gente vai ter uma primeira parte para falar da moral de uma forma geral, e depois a gente vai falar de cada mandamento, de cada um dos 10 mandamentos. E aí, por fim, a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor. Com efeito, nesses 7 pedidos, encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer conceder-nos. Então, isso é muito bonito. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração completa. Tudo que a gente precisa para viver bem e a caminho da salvação está ali. Então, na quarta parte, a gente vai estudar mais uma vez a oração de uma forma geral, e depois é que a gente vai entrar no Pai Nosso, e a gente vai se aprofundar em cada um dos 7 pedidos, né, do Pai Nosso. Eu enumerei os sacramentos e os mandamentos. É importante também que nós conheçamos as 7 petições, né? Então, o Pai Nosso começa com uma invocação, né? O ato de colocar-se na presença de Deus. Pai Nosso que estais nos céus, assim como eu faço o sinal da cruz, Pai Nosso que estais nos céus, eu me coloco na presença do Pai, na presença de Deus. E aí vem as 7 petições: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vejam que são 7 petições e aqui está tudo que nós precisamos está contido nestes 7 pedidos. E aí a gente vai se aprofundar sobre isso. No que diz respeito à fé, a gente vai começar também a falar da fé de uma forma mais geral e depois a gente vai entrar no credo propriamente dito, aquela oração que a gente faz no início da aula. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, até o Amém. A gente vai estudar cada parte dessa oração, cada que a gente chama de artigo de fé. Então, cada um dos artigos vai ser estudado e aprofundado aqui na catequese. Isso é muito bom, né? Vai ser muito enriquecedor. E aí, para a gente fechar, uma palavra muito importante que está aqui também sobre a catequese é lá no parágrafo 23, dos parágrafos 23 a 25, e aqui vocês vão ver a unidade da igreja, porque aqui o catecismo vai fazer referência a um catecismo antigo, que é do século XVI, que eu até recomendo que quem quiser comprar, está com uma edição nova em capa dura da Castela Editorial, belíssima, que é o Catecismo Romano, é o Catecismo do Concílio de Trento. Então, este é um catecismo que existe, que é do século XX, mas vejam como aqui este catecismo está em comunhão com aquele, e também com todos os outros catecismos da história da igreja. Então, quem quiser se aprofundar ainda mais no estudo da doutrina e quiser ter o Catecismo Romano, é muito recomendado. Vamos lá. As adaptações necessárias. Aqui é muito bonito porque vai falar do centro da catequese, que é o amor. O centro da catequese é a caridade, é o amor, e a necessidade que o catequista tem de dar uma catequese pessoal. Por mais que eu dê a mesma aula para todos vocês, eu não posso dar a catequese para uma massa informe e única, não. Eu preciso olhar para cada um de vocês, eu e o Renato, e para a vida de cada um de vocês, para que este ensino da doutrina faça a diferença na vida de cada um. Vamos lá. Neste catecismo, a ênfase é posta na exposição doutrinal. Quer ele ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Por isso mesmo está orientado para o amadurecimento desta fé, para seu enraizamento na vida e sua irradiação no testemunho. Olha que bonito. Vocês estão aqui para amadurecer na fé, para que essa fé transforme a vida de vocês e isso irradie pelo testemunho. Isso é muito bonito. Por sua própria finalidade, este catecismo não se propõe realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos exigidas pelas diferenças de culturas, de idades, de maturidade espiritual, de situações sociais e eclesiais daqueles a quem a catequese é dirigida. Tais adaptações indispensáveis cabem aos catecismos apropriados e, mais ainda, aos que ministram instrução aos fiéis. E aqui eu faço um parênteses, porque é evidente que para uma criança eu não posso dar esse catecismo na mão dela e pedir para ela ler como eu faço com vocês, que eu peço para que vocês comprem e leiam. É claro que eu teria que ler o catecismo de cabo a rabo e adaptar a linguagem para a exposição da fé, para a forma através da qual uma criança pode entender. Só que no caso aqui é uma catequese de adultos, então em tese todos estão preparados para se aprofundar, e aqui também a gente não pode negligenciar isso, porque isso faz toda a diferença. Aqui é uma paróquia de classe média e classe média alta. Isso, normalmente as pessoas que chegam aqui são instruídas, eu tenho que levar isso em consideração, só que aí vem o detalhe, é normal que venha aqui uma pessoa que não seja instruída. Já houve aqui uma pessoa que fez a catequese e ela era analfabeta, porque aqui inclusive tem o condomínio aqui, então trabalham pessoas aqui, tem a escola pública aqui, então vem pessoas de fora que eventualmente vão querer fazer, e eu não posso negligenciar. Foi tão bonito, uma moça que ela é até voluntária na paróquia, ela está até hoje na catequese, que a gente tem um grupo depois, que é a perseverança na fé, e essa pessoa está neste grupo, ela trabalha numa casa aqui no Novo Leblon,
E ela me falou uma coisa que eu estava lendo aqui agora, eu lembrei do que ela me falou, e foi muito tocante, porque ela disse: eu vinha para a catequese, Pedro, eu não entendia nada. Ela sentava aí e não entendia nada. Ela disse: mas eu perseverei, eu continuei. E ela foi até o fim, recebeu o sacramento, e hoje é uma pessoa extremamente atuante na paróquia. Ela é voluntária, é uma pessoa generosíssima. Ela ajuda os pobres, sabe? E ela não é a dona da casa, não, ela trabalha na casa. E ela ajuda os pobres, você vê, com o dinheiro dela, evidentemente, e como é bonito. E ela disse: eu sentava ali e não entendia nada. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês aqui? Caso vocês tenham qualquer dificuldade de compreensão do que eu falo, do que o Renato fala, ou do que está escrito aqui, por favor, não guardem isso para vocês. Eventualmente não precisa se expor na frente dos outros. Se quiser, não tem exposição nenhuma, porque aqui a gente está numa mesma caminhada de fé e nós temos todos aqui que nos amar concretamente uns aos outros. Mas se quiser falar no privado ou marcar uma conversa, não guardem as dúvidas para vocês. Porque se na escola a gente não tem que guardar as dúvidas, quando eu vou aprender lá as fórmulas matemáticas e outras coisas, a tabela periódica, aqui nós estamos a falar de Deus. Não pode ficar dúvidas. E aqui não é teologia não, tá, gente? A gente não vai se aprofundar, falar coisas complicadas. Aqui é para falar o que é essencial para a salvação, a minha e a de vocês. Não podem ter dúvidas. Tudo que eventualmente vocês não compreenderem, perguntem, falem com a gente. Nós todos, graças a Deus, somos muito disponíveis, aqui dentro e fora, para ajudar vocês. Não é incomum, por exemplo, eu marcar um café com um aluno para discutir um ponto concreto da vida dele, que às vezes ele precisa resolver e precisa de ajuda, ou algo que ele não compreendeu. Então, nós somos catequistas 7 dias por semana, 24 horas por dia, mais até do que o Itaú, né, que é 30 horas, né? Era mais na época do Unibanco, né? Então, assim, nós, e além de rezarmos por vocês, eu tenho lá no meu caderninho, para não esquecer, está lá, para rezar todos os dias por vocês. Às vezes eu falho, mas assim, é para que vocês entendam mesmo, não fiquem com dúvidas. E aí vem aqui, eu leio para vocês porque é bonito até para vocês aplicarem isso no futuro. O que o catequista deve fazer? Essa passagem foi até lida hoje na missa, na segunda leitura. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos. 1 Coríntios 9, 22, a fim de conquistar todos para Jesus Cristo. Particularmente, não imagine ele que lhe é confiado um único tipo de almas e que, consequentemente, lhe é permitido ensinar e formar de modo igual todos os fiéis à verdadeira piedade, com um só e mesmo método, sempre igual. Saiba ele bem que uns são em Jesus Cristo como que criancinhas recém-nascidas, outros como que adolescentes, e finalmente alguns estão como que na posse de todas as suas forças. Os que são chamados ao ministério da pregação devem, na transmissão dos mistérios da fé e das regras dos costumes, fé e moral, adaptar suas palavras ao espírito e à inteligência de seus ouvintes. Isso aqui é fundamental. Se vocês olharem a referência lá embaixo, é o Catecismo Romano, é o prefácio do Catecismo Romano. E aí vem, para fechar com chave de ouro, essa parte, esse prólogo do Catecismo é espetacular, que é, acima de tudo, a caridade. É mais uma citação do Catecismo Romano. Para concluir este prólogo, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Mais uma vez, o prefácio do Catecismo Romano. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer. Mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, e outro fim senão o amor. Isso é espetacular. Nós estamos aqui na catequese para aprender a amar. Eu preciso dar a aula para vocês cheio de amor no meu coração, e vocês precisam receber
os ensinamentos com um grande amor no coração de vocês. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai ser decisivo. E o fim é o amor. O fim não é aqui, é aí fora. Porque vai mudar a vida de vocês e vocês vão passar a amar ou a amar mais na vida concreta de vocês, na vida familiar, na vida profissional, na vida social, né? Esses 3 eixos aí da nossa vida apostólica, que eu chamo de 3 eixos, que são a família, o trabalho e a sociedade. E no fim, o amor eterno, que é o céu, é a vida eterna com Deus. Esse é o sentido da catequese. E aí, a gente chega aqui, ainda tem um tempo, aqui a gente está no preâmbulo do preâmbulo da primeira parte, que é um dogma de fé, que se vocês lerem aí no compêndio, eu vou ler aqui no compêndio, que são 4 perguntas, a gente consegue lê-las agora, no fim da aula. O homem é capaz de Deus, capaz entre aspas, né? O que significa isso? É um dogma de fé que é o capax Dei, né? Em latim, capax Dei, o homem é capaz de Deus. O que significa isso? Esse dogma de fé ele foi definido no Concílio Vaticano I, que foi no século XIX, porque o que aconteceu? Com a reforma protestante, surgiu um erro que é o fideísmo, que é a fé que rejeita a razão. Então, a fé rejeita a razão. E surgiu um outro erro depois, que também foi fruto do protestantismo, que foi o racionalismo. O racionalismo, inclusive, aliás, esses 2 erros estão muito em voga hoje na nossa sociedade, por mais que o racionalismo ainda chame um pouco mais a atenção. O racionalismo é o contrário, é a razão que rejeita a fé. E o inclusive tem um documento bom do Papa João Paulo II sobre esse assunto, que é se eu não me engano, é uma carta encíclica, que é a Fides et Ratio, ou Fé e Razão. E o Papa vai afirmar no início do documento que a fé e a razão são como que 2 asas que levam o espírito do homem para Deus. É claro que isso é só uma imagem, e é claro que a fé está acima da razão, isso é inquestionável. A razão, sem dúvida nenhuma, ela deve se submeter à fé em muitos momentos. Por exemplo, eu vou falar para vocês de um dogma mariano, que é o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi virgem antes, durante e depois do parto. E virgem, quando eu falo de virgindade perpétua, é fisicamente, inclusive. O ímen de Nossa Senhora foi preservado milagrosamente, antes, durante e depois. Isso é um dogma de fé. Para ser católico, eu preciso crer nisto. Caso contrário, se eu perseverar na falta de fé, eu sou um herege, eu caio em heresia. Então, isso é um dogma. Então, é evidente, diante deste dogma, a fé, a razão, se submete à fé. Eu creio porque eu creio na igreja, porque eu creio na santidade de Nossa Senhora. Então, não preciso entender, eu creio. Igual o dogma da Santíssima Trindade. Nós teremos uma aula para falar tanto dos dogmas marianos como do dogma da Santíssima Trindade. Eu não preciso entender completamente, eu estou diante de Deus. Então, é claro que a razão, em muitos momentos, vai se submeter à fé, mas a fé, ela é, em muitos aspectos, fundamentada e bem fundamentada na razão. A fé, na realidade, ela eleva a razão. E aí eu percebo, depois que eu aprendo a doutrina, eu vejo como tudo faz sentido. E a minha razão, ela fica elevada pela doutrina. Então, o que significa dizer que o homem é capaz de Deus? É que o homem, pela luz natural da razão, o ser humano, ele é capaz de crer que Deus existe. Mesmo se Deus não tivesse revelado, mesmo se eu não tivesse acesso à Sagrada Escritura, pela luz natural da razão, o homem, ele é capaz de saber que Deus existe e que há um Deus pessoal que criou o mundo e que governa o mundo com a sua providência. A gente vê isso historicamente, por exemplo, nos filósofos gregos. Aristóteles, Platão, Sócrates, que não eram judeus naquela época, que não havia ainda a Igreja Católica, ainda era o povo escolhido, eles não eram judeus, eles eram pagãos. E eles, nos seus escritos, falam da existência de Deus. É claro que haverá uma série de distorções,
haverá uma série de dificuldades, porque eles não tiveram acesso à revelação divina. Mas os filósofos gregos, pela luz natural da razão, foram capazes de chegar ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de que Deus existe, que Deus é, que Ele criou e governa o mundo com a sua divina providência. Então vamos ler aqui no compêndio, são 4 perguntas, o que o catecismo dirá. Entendam que isso aqui ainda não é catequese, tá, gente? A catequese é falar da fé, é falar do depósito da fé. Aqui a gente está num preâmbulo. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, existe uma ciência que é a teodiceia. A teodiceia é que vai aprofundar o conhecimento nestes argumentos racionais que comprovam a existência de Deus. Então é a teodiceia que estuda isso, não é catequese, aqui é simplesmente uma introdução. Vamos lá. O homem é capaz de Deus. Aí tem uma frase aqui espetacular de Santo Agostinho, que eu vou ler depois no catecismo, ela inteira. Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Nosso pai, Santo Agostinho. Então vamos lá, pergunta 2. Por que há no homem o desejo de Deus? O próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Ainda que esse desejo seja com frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. Por natureza e por vocação, o homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Isso aqui é muito importante. Então, Deus, quando Ele cria o homem, Ele inscreve no coração do homem, Ele coloca no coração do homem um desejo de Deus. Nós fomos criados por Deus, Ele nos deu o ser, Ele é a fonte do nosso ser. Como eu falei antes, nós somos porque Ele é. Então é natural que a minha felicidade esteja em Deus. E sem Ele eu não sou feliz, sem Ele eu não sou pleno. Então, naturalmente, mesmo antes da revelação, o homem ele já é impelido para Deus por este desejo de Deus que Ele colocou no nosso coração. É claro que o pecado, as diversas circunstâncias da minha vida, especialmente o pecado, eles obscurecem a minha razão e dificultam esse olhar dirigido para Deus. Mas o fato é que a doutrina da igreja ensina que naturalmente o homem ele é impelido para Deus, mesmo antes da vida da graça, mesmo antes da revelação que em geral nas nossas vidas hoje é inaugurada no momento do nosso batismo. No batismo nós entramos na vida da graça, nós temos o nosso primeiro acesso à revelação divina, mas mesmo antes disso nós já somos impelidos para Deus. Por isso é que o homem ele é um ser religioso por natureza. E basta olhar para a história do homem, mesmo na pré-história que a gente percebe isso, que o homem, mesmo às apalpadelas, mesmo em meio a erros, a falsas religiões, a falsos deuses, o homem ele é um ser religioso. O ateísmo é um fenômeno recentíssimo na história humana. Não havia ateísmo no passado. É que de fato a idiotice do homem cresceu a níveis assustadores, e aí surge o ateísmo, surge uma série de erros, o materialismo, o racionalismo, como eu falei. Mas o homem pré-histórico, o homem do Antigo Testamento, evidentemente, seja ele judeu ou pagão, ele tinha religião, mesmo que falsa, mas ele tinha, mesmo que em meio a erros, mesmo que na direção errada, mas ele era religioso. Então o homem ele é um ser religioso por natureza e pela luz natural da razão ele é capaz de Deus, ele é capaz de chegar ao conhecimento de Deus, de saber que há um Deus que criou tudo e que Ele é um Deus pessoal que não somente criou este mundo, mas que
governa o mundo, como eu falei, com a sua divina providência. E aí vem a pergunta 3, que vai aprofundar essa questão que eu estou falando. Como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? Partindo da criação, ou seja, do mundo e da pessoa humana, o homem pode simplesmente, com a razão, conhecer com certeza a Deus como origem e fim do universo e como sumo bem, verdade e beleza infinita. Isso é importantíssimo. Uma coisa que eu não falei na pergunta anterior que eu queria falar, o padre Paulo Ricardo fala algo muito engraçado. Se você botar uma vaca no pasto e ali tiver pasto, tiver água para ela, ela está feliz com aquilo, ela está satisfeita. O homem não é assim. Você pode cercar o homem de todos os prazeres acessíveis a ele. Aí eu falo até de prazeres lícitos, né? Mas você pode colocar a vida, pense numa vida materialmente perfeita, mesmo que na virtude. Aquele homem, se ele não tem Deus, ele não está feliz. O padre Paulo vai falar que o homem ele é um ser excêntrico. A felicidade não está dentro dele, está fora, está em Deus. É claro, Deus está dentro de nós, mas a nossa felicidade, ela repousa em Deus. Então eu preciso conhecer a Deus, eu preciso amar a Deus, eu preciso servi-lo para ser feliz. Caso contrário, eu não sou feliz. Caso contrário, eu estou fora de mim mesmo, como diz Santo Agostinho. E como é que a gente faz para conhecer a Deus a partir da luz da razão? Como é que isso seria possível? É através, sem dúvida nenhuma, da contemplação do mundo. E aí o Catecismo vai falar brevemente das 5 vias de Santo Tomás, porque Santo Tomás, aqui na Suma Teológica, lá no início da Suma Teológica, ele vai falar das 5 vias de acesso ao conhecimento de Deus. Ele vai dizer como é que a partir do mundo, né, dessas 5 vias, é possível sim afirmar que Deus existe. Mas uma outra forma de crer na existência de Deus, ou de chegar ao conhecimento da existência de Deus pela luz da razão, né, nem crer a palavra correta, é através da contemplação do próprio ser humano. Então vejam, façam esse exercício. Vocês já têm fé, né, senão não estariam aqui. Mas façam esse exercício aí fora, quando vocês estiverem diante da criação e da harmonia da criação, quando a gente está diante de uma paisagem bela, eu vejo ali uma harmonia, eu olho a cadeia alimentar, por exemplo, os animais, os vegetais, eu vejo que há uma ordem, que há uma harmonia, e que isso não é fruto do acaso, isso só pode ter sido criado por uma inteligência superior, que nós chamamos de Deus. E quando eu olho para mim mesmo, eu posso olhar para dentro de mim e ver a ordem que há nos meus sistemas, nos meus órgãos, quando eles não estão doentes, claro. Quando eu olho a sede de bem que o ser humano tem. O ser humano, ele só está feliz quando ele ama, quando ele faz o bem. E eu contemplo a mim mesmo, contemplo o ser humano, e isso também me leva a essa certeza de que Deus existe. Então, são esses os 2 caminhos que o Catecismo dá, que a doutrina dá. A contemplação do mundo e da pessoa humana, do homem. E isso me permite, através da luz natural da razão, chegar ao conhecimento de Deus, ter a certeza de que Deus existe, que Ele é a origem e o fim do universo. E aí vem a pergunta 4, que é fundamental e de alguma forma já prepara o nosso caminho para as próximas aulas. Basta apenas a luz da razão para conhecer o mistério de Deus? O homem, ao conhecer a Deus apenas com a luz da razão, encontra muitas dificuldades. Além do mais, não pode entrar sozinho na intimidade do mistério divino. Por isso, Deus quis iluminá-lo com a sua revelação, não somente sobre verdades que superam a compreensão humana, mas também sobre verdades religiosas e morais que, embora acessíveis de per si a razão, podem ser assim conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. Isso aqui é espetacular, essa resposta, porque de fato o nosso pecado, a desordem que o nosso pecado leva ao mundo, pode obscurecer a nossa razão.
e na prática nós temos muitas dificuldades para conhecer a Deus e para conhecer a sua vontade. Então o que Deus faz? É isso que a gente vai estudar a partir da próxima aula. Se vocês olharem o capítulo 2 do compêndio, Deus vem ao encontro do homem, a revelação de Deus. Então a partir da aula que vem a gente vai falar do Deus que se revela, do Deus que vem ao nosso encontro. Só que entendam, pela luz natural da razão, é doutrina da igreja que o homem é capaz de Deus, é capaz de conhecer. Mas o que é bonito é que quando Deus se revela, Ele não vai só revelar aquilo que está acima da razão. Pensemos, por exemplo, no mistério da Santíssima Trindade. É evidente que seria impossível para alguém dizer que Deus é unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo apenas com a luz natural da razão. É evidente que esse mistério é inacessível à razão humana. E Deus precisava se revelar, como Ele fez no Antigo e no Novo Testamento, como Pai, depois Ele revela o Filho e por fim o Espírito Santo. E aí nós cremos, nós conhecemos e cremos que Deus é unitrino. Mas Deus Ele é tão bom que Ele revela para nós até verdades de fé e morais que seriam acessíveis à razão. Por exemplo, os 10 mandamentos. Santo Agostinho vai dizer: Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra porque o homem não conseguia ler no seu próprio coração. Isso é uma grande verdade. Quando a gente pensa em mandamentos como, por exemplo, honrar pai e mãe, não matarás, não levantarás falso testemunho, na realidade todos. Só que quantas vezes na história o homem descumpriu os mandamentos? É evidente que isso é acessível à questão do adultério, por exemplo. Coisas que hoje são tão correntes, né, e até defendidas em determinados meios. Eu botei uma aula hoje para vocês que o professor Luciano, lá do Centro Dom Bosco, deu sobre as novelas. Nas novelas hoje o adultério é algo normal, é incentivado até. Então, vejam como pela luz natural da razão seria possível ao homem saber que o adultério é pecado, que o adultério é uma desordem. Então, só que olha como é que Deus é bom. Seria possível sim, mas Ele vem e revela: não cometerás adultério, não matarás, não levantarás falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então isso é que é bonito. Ele revela até aquilo que a gente seria capaz de conhecer. E aí, para fechar a nossa aula, é uma pergunta do falar de Deus. Isso é importante também. Como se pode falar de Deus? Pode-se falar de Deus a todos e com todos, a partir das perfeições do homem e das outras criaturas, as quais são um reflexo, embora limitado, da infinita perfeição de Deus. É preciso, todavia, purificar continuamente a nossa linguagem de tudo que contém de imaginativo e de imperfeito, sabendo-se que não se poderá jamais exprimir plenamente o infinito mistério de Deus. Então isso é muito comum. Quando a gente vê, por exemplo, o paganismo, o que é o paganismo? O paganismo é uma projeção do homem em Deus. Quando a gente cai no paganismo, e a gente pode fazer isso até sendo católico, a gente se projeta em Deus. Por isso é que a gente vê, por exemplo, na mitologia grega, eu falei bem dos gregos, né, dos filósofos, mas a gente olha a mitologia grega, os deuses eram adúlteros, eram mulherengos, eram raivosos. O que é isso? É o homem que faz um Deus à sua imagem e semelhança. Quantas vezes o homem na história fazia imagens de animais e dizia que ali estava Deus? Quando a gente olha, por exemplo, para os egípcios, isso era comum não somente ali, em diversas outras culturas. Então o paganismo é isso, é o homem que faz um Deus à sua imagem e semelhança, quando na realidade o cristianismo, e aí está a novidade, é por isso que a verdade está no cristianismo, nós cremos que Deus nos fez à sua imagem e semelhança, e nós somos a única religião que crê que Deus se fez homem, que Deus veio até nós. Porque ao mesmo tempo que eu digo, e é verdade de fé, que o homem é capaz de Deus, e isso é verdade de fé, ao mesmo tempo eu digo que eu sou incapaz de conhecer a Deus por inteiro, a não ser que Ele venha a mim, a não ser que Ele se revele a mim, que Ele venha e me diga como Ele é. E é isso que a gente vai fazer a partir da próxima aula, que vai ser no dia 21.
O Renato vai dar a aula do dia 21 e do dia 28. Ele vai começar a falar da revelação divina. Ele vai começar a falar do Deus que se revelou ao longo da história. Talvez no próximo domingo a gente tenha uma aula especial sobre a Quaresma, mas fiquem à vontade. Quem não for viajar, se houver aula e quiser vir, será um prazer. Então ainda não está garantido, eu tenho que ver se a gente vai ter a disponibilidade de dar esta aula, mas eu queria, porque aí vocês serão preparados para esse tempo litúrgico tão importante que é a Quaresma, que vai começar na quarta-feira de cinzas. Por isso é que o domingo próprio para essa aula é o próximo, porque é justamente ali coladinho na quarta-feira de cinzas. Mas então a gente vai se falando aí ao longo da semana e eu vou confirmar se haverá a aula ou não. Mas de qualquer forma, a minha intenção inicial é dar a aula. E a gente encerra a aula de hoje com essa frase de Santo Agostinho, que está resumida no compêndio, mas no catecismo ela está completa. No parágrafo 30 do catecismo, lá nas letras menores, tem essa frase de Santo Agostinho, lá no livro das Confissões, é o início do livro das Confissões. E aqui a gente vai ver como é que o homem é capaz de Deus, como Deus coloca esse desejo dele no nosso coração e a gente precisa de fato ir ao encontro dele, já que ele veio ao nosso encontro. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Aqui está o sentido da catequese. O coração de todos nós é inquieto. Santo Agostinho era chamado de inquieto coração. Todos nós temos um coração inquieto. E esse coração só encontra repouso em Deus. E é esse repouso que a gente quer oferecer para vocês aqui na catequese, através de um estudo contínuo e sistemático da doutrina da Igreja. Tá bom? Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo abençoem vocês e as suas famílias. Vamos rezar o Ângelus para a gente encerrar a aula, que já está próximo do meio-dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos: infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos o mistério da encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz à glória da feliz ressurreição.
pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. E se vocês puderem, só venham aqui, porque eu vou, hoje, como é a primeira aula, eu só vou registrar a presença para eu anotar o nome de todo mundo.